Olá, bem-vindo ao canal Pixel Antigo, um canal nostálgico e apaixonado por videogames antigos. O destino perfeito para os amantes de jogos retrô. Aqui vamos explorar o emocionante mundo dos clássicos dos videogames, desde as primeiras gerações até as joias esquecidas que marcaram época. Embarque conosco em uma jornada através das eras dos consoles, desde os icônicos arcades até os lendários consoles caseiros. Compartilharemos histórias cativantes sobre os títulos que definiram gerações inteiras de jogadores, revelando curiosidades fascinantes que cercam cada jogo. Se inscrevam no canal para não perder nenhum conteúdo. Nada melhor que começar o primeiro vídeo do canal sobre um tema que eu gosto muito, e no final do vídeo vou deixar uma pergunta para vocês, um pouco até polêmica, tá? Que eu quero saber a opinião de vocês. Bom, o título de hoje é emulação. Esse canal eu criei para propósitos de conversar, falar, né, compartilhar experiências relacionadas ao mundo dos jogos antigos, né? E um debate que existe nessa comunidade retro gamer é emulação versus console real, coisa que os dois se complementam, né? Eu acredito que o console real não substitui a emulação e a emulação também não substitui um console real. Ou seja, todo mundo tem aquela experiência ou do console real ou da emulação, e por causa de condições financeiras ou não, por opção ou não, aquela opção que aquela pessoa teve naquele momento. E é a melhor experiência, na minha opinião, é a melhor experiência que a pessoa tem. Bom, para falar de emulação, eu vou ter que começar a falar um pouquinho também sobre a minha vida, né? Quando na minha infância, né? Muitos tiveram consoles e eu tive alguns consoles na minha infância. Depois de velho, eu comprei alguns outros videogames, velho, mas só tenho apenas 29 anos. E eu tive essa experiência de console real e é maravilhosa. Você jogar no controle, nada substitui aquela pegada. Como o desenvolvedor criou aquele jogo para a pessoa jogar, né? Então ele criou com aquela dificuldade, pensado naquele controle, pensado naquele hardware. Então não é a mesma coisa, porque a emulação, como diz o nome, ela simula o console, né? Por meio de software, ou seja, um software que você tem aí, um celular, um game stick, um portátil desses chineses também, tem vários aí. E aí a partir daquele hardware que foi produzido para outro fim, ele vai começar a simular um outro hardware antigo, né, até, sei lá, Dreamcast, PlayStation 1. E ele vai simular a partir daquele software, então não é a mesma coisa, vai ter bugs. Apesar do hardware de hoje em dia ser superior, vai haver bugs, sempre vai ter algum glitch, alguma outra coisa, não vai ser uma experiência perfeita. Claro que há algumas exceções, por exemplo, o Nintendo Wii, quando eu conheci pela primeira vez, foi por meio da emulação. E assim, a imagem, quando eu fui jogar no console real, hoje eu tenho o meu Nintendo Wii, vendi ele 3 vezes, eu tive 3 vezes 3 Is diferentes. Qualquer outro dia desse eu conto essa história, mas é um videogame que sempre esteve presente comigo. E quando eu fui jogar, eu até me assustei, porque a resolução era muito mais baixa do que a que eu tava jogando. Então eu pensei assim, cara, mas esse videogame é incrível, mas assim, claro que os gráficos na televisão, mesmo com aquele adaptador HDMI do Nintendo Wii, não é a mesma coisa, né? Você joga no emulador, você consegue resoluções muito mais altas do que o que foi proposto para o console, e assim também vai outros, né? Por exemplo, o Super Nintendo, a primeira experiência que eu tive foi no emulador, no SNES 9X, né? Eu até achava que o nome do videogame era esse, mas aí depois que eu fui crescendo, né? Era muito pequeno, no PCzinho Windows 98 que meu pai tinha. E foi uma experiência incrível. Hoje a gente vê as pessoas glamourizando algumas coisas, né? RGB, SCART, cabo SCART, console real, RGB,
Cara, se você tem condição financeira, ótimo. Mas assim, passar a visão de que essa é a melhor experiência, eu discordo. E aí vai a pergunta desse vídeo. Qual é a melhor experiência? Emulação ou console real? Bom, e eu já penso que a melhor experiência é a que a pessoa tem. De acordo com a pessoa tem. Aí você vai falar, mas e se a emulação sair toda cagada, com glitches e tudo mais? Claro que há algumas ressalvas. Nintendo 64, Sega Saturn, eles nunca vão ficar perfeitos, né? A emulação nunca fica perfeita para esses consoles. Mas Super, PlayStation 1, Mega Drive, PC Engine, arcades, cara, dá para ter uma experiência muito boa. Você coloca scanlines, coisa que as pessoas compram, aqueles conversores para ter, e você vai estar aí jogando o mesmo jogo que aquela pessoa está jogando. Claro, não é um controle que foi pensado. Às vezes você está jogando lá no Game Stick. Eu jogo no Game Stick, adoro o Game Stick GD10, que é o que eu tenho. Eu jogo no meu controle de PlayStation 2. Eu já joguei com outros controles também. Claro que a experiência melhora, mas cara, você jogar aqueles jogos antigos nesse controle, eu não sinto falta nenhuma. Não me atrapalha na minha jogabilidade. Ele é até sem fio, né? Então assim, a melhor experiência que eu vejo é a que você tem. E falar sobre emulação, cara, é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que é a acessibilidade que a gente tem. Acho que os consoles antigos permitem a gente jogar por emulação. Digamos que é a forma como a gente mantém esses videogames vivos, esses consoles caseiros antigos, os arcades antigos. É a forma que a gente deixa eles vivos. É um trabalho que as pessoas mantêm esses videogames vivos para sempre, coisa que o hardware, ele por algum motivo ou outro, ele vai se deteriorando, né? vai estragando, não vai encontrando as peças de reposição. Eu vendi meu PlayStation 1 recentemente porque eu não encontrava leitor. Eu comprava leitor do AliExpress, todo leitor vinha estragado, e um modelo certinho. Então assim, não me deu outra escolha senão vendê-lo. Vendi, estou jogando por emulação, ótimo. A experiência é maravilhosa. E assim, as pessoas criam muito essas coisas do que pode e o que não pode, a gente compartilhando na internet, né? E o que pode é aquilo que te faz bem. O que pode é aquilo que você tem. Às vezes você fica pensando que precisa comprar algum outro console. Não embarca nessa história de colecionismo se você não for jogar todos os videogames que você quer, ou se não for aquilo que realmente você quer. Não faça as coisas segundo o que as outras pessoas pensam. É o que eu penso hoje. Antes eu tinha uma coleção até boa de consoles. Vendi e fiquei com aqueles que eu realmente gosto. Tenho algum apego emocional por ter ganhado de alguém, ou por ter feito parte da minha vida de alguma forma. Então hoje eu já não vejo necessidade de colecionar, ter todos os consoles reais, mas através da emulação eu quero sim conhecer todos os sistemas que eu puder. Eu conheci, por exemplo, recentemente o FM Tal Smart, que é um console dificilmente, que eu acho que eu nunca vou ter. O Amiga CD32 também, que são consoles que às vezes fracassaram também, tiveram pouquíssimos jogos, então acaba não compensando você comprar um console apenas para jogar aqueles, e com aqueles preços lá em cima, né? Então essa é a minha opinião, esse é o nosso primeiro vídeo. Se vocês gostaram da ideia, sempre tendo aqui, pessoal, a ideia de conversar com vocês. Sei que quando eu gravo a conversa solitária, mas depois, quando vocês assistem, passa a ser uma conversa com outras pessoas. Deixem aí nos comentários qual é a sua opinião. Qual é a melhor experiência na sua opinião? A emulação ou o console real? Deixe o comentário, eu vou deixar fixado essa mesma pergunta. Deixe o seu like. E também, se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixe no comentário. Quem sabe eu faça algum outro vídeo sobre esse assunto que você citou aí. E essa gameplay que está passando aí enquanto a gente está conversando
foi capturada diretamente da emulação, e todas as vezes que a gente tiver alguma outra conversa aqui, vai ter alguma captura de algum jogo, tá? No momento que eu gravei, eu não sabia que jogo que era, mas vai estar aí na descrição, ou na legenda, ou na edição do vídeo, a captura do jogo que vocês estão vendo, tá bom? Até a próxima, tchau!